Olá, pessoal! Vamos agora verificar toda a energia de curto-circuito sobre uma cabeação na forma de força magnética e calor. Vem comigo! Observe em tela que temos um transformador trifásico de 300 kVA e impedância percentual de 3,5%. No primário, esse transformador é alimentado com uma tensão de 13,8 kV e no secundário, a baixa tensão, 220 volts. Observe que pelo catálogo temos a corrente elétrica nominal do secundário 788 amperes. Se não houvesse o catálogo, podíamos facilmente realizar o cálculo. E vamos agora calcular a corrente de curto-circuito trifásica no secundário desse transformador através do método simplificado. Basta dividir a corrente nominal do secundário pela impedância percentual do transformador. Fazendo os cálculos, obteremos então uma corrente elétrica de curto-circuito trifásica no secundário de 22,5 kA. E esse valor de corrente de curto-circuito ele pode ser aplicado no secundário do transformador, no barramento e também na cabeação. A corrente de curto-circuito ela dissipa uma grande quantidade de energia na forma de calor, é o que chamamos efeito Joule, aquecendo barramentos, enrolamento do transformador e também a cabeação, e essa energia ela também tem a forma de força magnética. Vamos agora fazer a anatomia da corrente de curto-circuito no secundário do transformador. Observe que temos em tela uma corrente alternada senoidal, a corrente elétrica nominal. Havendo então um curto-circuito, teremos a elevação da corrente elétrica e perceba que esse curto-circuito, essa primeira parte, é chamado de curto-circuito assimétrico, porque não há uma simetria em relação ao eixo do tempo. Perceba que essa assimetria ela decai exponencialmente e após um certo tempo se estabelece a corrente de curto-circuito simétrica. Essa assimetria da corrente de curto-circuito ela depende da relação entre reatância e resistência no ponto de falta, onde há o curto-circuito. Quanto maior a relação X sobre R, maior será a assimetria do curto-circuito. Então observe, na corrente de curto-circuito assimétrica, temos o valor de pico, que é o pico inicial. E esse valor ele é utilizado para definir a força magnética, a suportabilidade do curto-circuito. Já em relação à corrente de curto-circuito simétrica, temos o valor RMS, que é o valor eficaz. Esse valor definirá o aquecimento, a integral de Joule, que atuará sobre os equipamentos, barramentos e também a cabeação. Essa energia do curto-circuito transformada em calor, ela depende do quadrado da corrente do curto-circuito e também da duração do curto, ou seja, do tempo. Nesse caso, teremos a elevação de temperatura nos condutores, nos barramentos e também nos equipamentos, e temos que ter o cuidado para que essa elevação de temperatura não viole o limite de isolação do equipamento, principalmente da cabeação. É o que chamamos de método de dimensionamento baseado na integral de Joule. E ele deve atuar conjuntamente àqueles métodos que conhecemos de capacidade de condução de corrente elétrica e também do método da queda de tensão. Observe então agora em vídeo uma situação de curto-circuito numa cabeação. Perceba então pelo vídeo que a corrente de curto-circuito superou a capacidade térmica do condutor. Houve então o derretimento da isolação do material isolante, que provavelmente aí é um PVC, e nesse caso podemos ter incêndios. Temos em tela a expressão da integral de Joule para o dimensionamento dos condutores, da cabeação. Essa inequação ela diz o seguinte, que o limite térmico da isolação do condutor elétrico deve ser superior à energia de aquecimento da corrente de curto-circuito. Ora, vamos agora verificar cada um dos parâmetros dessa inequação. Temos aqui
K com uma constante do material isolante para um condutor de cobre isolado em PVC, K vale 115. Para outros tipos de isolante, como por exemplo o polietileno reticulado, K vale 143. Quanto maior o valor de K, significa que a cabeação suporta uma maior temperatura. Observe ainda S como a bitola do condutor em milímetro quadrado, ICC, a corrente de curto-circuito em amperes, e T é o tempo de atuação do dispositivo de proteção, que pode ser um fusível ou um disjuntor. E aí podemos observar que quanto mais demorado for a atuação do dispositivo de proteção, eliminando o curto-circuito, maior será o aquecimento, podendo então comprometer a isolação da cabeação. Vamos agora a um exercício prático. Um centro de controle de motores deve ser alimentado por um circuito trifásico em condutor de cobre isolado em PVC. A corrente de falta, que é de curto-circuito, é de 18.300 amperes e a proteção atua para essa corrente em 0,3 segundos. Observe, temos uma situação de uma cabeação de cobre isolada em PVC que deve suportar uma corrente de curto-circuito de 18.300 amperes por um tempo de 0,3 segundos. Temos que aplicar então aquela fórmula da integral de Joule, isolando a bitola do condutor e substituindo os valores, teremos que a bitola mínima deve ser de 87 milímetros quadrados. O mais interessante dessa inequação da integral de Joule é que podemos trabalhar, por exemplo, com diferentes materiais de isolação, como também aumentar ou reduzir o tempo de atuação do dispositivo de proteção. Observe, vamos continuar com a isolação em PVC, mas vamos reduzir o tempo de atuação do dispositivo de proteção para 1/10 de segundos, 0,1 segundos. Se fizermos os cálculos, obteremos uma bitola mínima de 70 milímetros quadrados. Já obtivemos então uma menor bitola para esse sistema. Outra alternativa seria mudar o material da cabeação com uma isolação agora em polietileno reticulado, onde K passaria de 115 para 143, mantendo a mesma temporização da proteção em 0,1 segundo. Se fizermos os cálculos, obteremos uma bitola mínima agora de 40 milímetros quadrados. Observe então que, alterando os parâmetros da inequação da integral de Joule, obtivemos 3 bitolas mínimas de condutores e todas elas suportam o aquecimento da corrente de curto-circuito. Observe agora que temos 3 condutores elétricos amarrados através de uma presilha. Ora, quando esses condutores são percorridos por uma corrente de curto-circuito, será gerado um campo magnético e a interação do campo magnético com a corrente elétrica provocará uma força magnética. E essa força magnética, ela vai então provocar uma tração na cabeação, podendo romper as presilhas de amarração. Observe então que neste caso as presilhas de fixação elas foram rompidas porque não suportaram a força magnética decorrente do curto-circuito. Agora verifique este outro vídeo. Observe então que neste caso as presilhas suportaram a força magnética porque foram adequadamente dimensionadas para a corrente elétrica de curto-circuito. A força magnética que atua sobre os conectores, ela depende da disposição dos condutores, que podem estar alinhados ou então no formato de um triângulo. Considere a distância D, a distância entre os condutores. A força magnética que atua quando passa a corrente de curto-circuito vale 17% do quadrado da corrente de curto-circuito dividida pela distância entre os condutores. E essa força magnética é dada em Newton por metro. Perceba logo de cara, pela expressão, que quanto maior a corrente de curto-circuito,
e quanto mais próximos os condutores, maior será essa força magnética. Vamos agora a um exemplo prático. Considere uma bandeja de condutores onde temos 3 condutores elétricos dispostos e conectores de amarração, 2 conectores a cada distância de 60 centímetros. A distância entre os condutores é de 35 milímetros e a força máxima suportada pelo conector é de 6,5 kN e foi calculado que a corrente elétrica de curto-circuito neste local vale 50 kA. Nesse caso, a força magnética pode ser calculada pela expressão anterior, substituindo os valores, chegaremos a um resultado de 12.140 Newton por metro. Como calcular então o esforço para cada conector? Multiplicamos essa força magnética pelo distanciamento, por 60 centímetros, que vale 0,6 metros. Nesse caso, teremos um esforço em cada conector de 7,3 kN e ultrapassa a suportabilidade do conector, ou seja, havendo esse curto-circuito, o conector seria rompido. Então, essa situação é indesejada. Podemos então reduzir esse espaçamento, utilizando agora um espaçamento de 50 centímetros. Nesse caso, efetuando os cálculos, teremos um esforço em cada conector de 6,1 kN, que é menor que a suportabilidade do conector, que vale 6,5 kN. Essa é uma situação perfeitamente adequada.